Olá, pessoal. Voltamos aqui então para continuar a nossa aula sobre tecido conjuntivo sanguíneo. A parte do tecido hematocitopoético foi visto no vídeo 1, tá? E hoje nós vamos complementar o conteúdo que a gente já trabalhou no primeiro vídeo. No primeiro vídeo, para lembrar, a gente falou um pouco sobre o tecido hematocitopoético, né? E também falamos já sobre algumas células componentes, né, desse sistema que é o sistema sanguíneo. Falamos de plaquetas, que são oriundas dos megacariócitos lá na medula óssea, né? São pedaços celulares, na verdade, que atuam no processo de hemostasia, onde são responsáveis desde iniciar, auxiliar no processo de vasoconstrição inicial, a partir da lesão, até depois de auxiliar na própria cicatrização, passando pela coagulação sanguínea, né? E também falamos das hemácias ou eritrócitos, que são os elementos segurados em maior concentração no sangue, tá? Em maior quantidade, e que atuam, né, como geralmente a gente fala, no transporte de gases respiratórios, mas também tem uma atuação importantíssima, né, nesse processo de manutenção do equilíbrio ácido-base, além de também estarem envolvidas, né, nos processos de glicosilação, numa tentativa, digamos assim, né, de retirar um pouco do excesso de glicose quando você tem uma glicemia, né, hiperglicemia. Bem, o objetivo da nossa aula de hoje é então falar sobre o próximo elemento figurado presente no sangue, que são os leucócitos ou glóbulos brancos. Os leucócitos ou glóbulos brancos, eles são derivados de duas linhagens, na verdade, no interior da nossa medula. A primeira é a linhagem mieloide e a segunda é a linhagem linfóide. Tá? Em relação à linhagem mieloide, ela é a que dá origem também aos eritrócitos e às plaquetas. Mas alguns mieloblastos, eles se diferenciam em dois tipos celulares, os monoblastos, que serão os responsáveis pela produção dos monócitos. Os monócitos são as células sanguíneas que serão interiorizadas, né, aos tecidos e darão origem aos macrófagos, que, como a gente viu, é uma célula residente de tecido conjuntivo. Todos os tecidos conjuntivos possuem. E, além disso, você também tem a produção, a parte dos mieloblastos, dos basófilos, que também no interior dos tecidos são chamados de mastócitos, uma outra célula residente. E os mieloblastos também dão origem aos eosinófilos e aos neutrófilos, que são outros grupos de glóbulos brancos. Os glóbulos brancos, eles permanecem na corrente sanguínea em torno de 8 a 12 horas. Alguns deles vão entrar, então, no tecido conjuntivo e desempenhar a sua função. Posteriormente, eles vão ser retirados do sangue também lá pelo baço e pelo fígado. Tá? Os glóbulos brancos, eles protegem o organismo contra as infecções. Eles são células completas, ou seja, são células nucleadas, né? Tem vários tipos. Eles estão numa concentração que varia de 6.000 a 10.000 por milímetro cúbico de sangue. E todos os glóbulos brancos apresentam características similares, tá? Que são a diapedese, a quimiotaxia e a fagocitose, tá? O que seria cada um desses três aí? A diapedese é a capacidade que que os leucócitos possuem de sair da circulação, passando pelas células produtoras ou componentes do endotélio e chegarem aos tecidos, aonde você tem a necessidade deles quando porventura se tem um processo infeccioso aí, tá? Ou uma infestação. Bem, esse processo de diapedese ele só vai acontecer sob estímulo quimiotáxico, tá? Ou seja, existem já, lembrem, leucócitos teciduais, como os macrófagos, tá? E também os mastócitos, que liberam substâncias que ativam ou que estimulam esse processo de diapedese. Eles fazem recrutamento de novos leucócitos. E aí, para esses leucócitos chegarem aos tecidos, eles fazem a diapedese, tá? E a outra parte é a fagocitose, que é a capacidade de englobar os micro-organismos quando
esses estão presentes no tecido, desculpa, tá? Bem, nós temos vários tipos de leucócitos, né? Então, aqui é uma tabelinha montando a quantidade e porcentagem de cada um desses glóbulos, vendo que existe algo que é comum de a gente observar em qualquer pessoa. Nós vamos ter dentro dos leucócitos, os mais comuns são os neutrófilos, depois nós temos os linfócitos, em seguida nós temos os monócitos e depois nós vamos ter, então, eosinófilos e basófilos, tá? Cada um deles apresenta digamos, uma função dentro desse processo, que é o processo de defesa, tá? Dentro dos glóbulos brancos, nós podemos ou temos dois grupos, tá? Um grupo que eles são chamados de agranulócitos e o grupo dos granulócitos. O grupo dos granulócitos é formado pelos neutrófilos, pelos eosinófilos e pelos basófilos. E, obviamente, como o próprio nome sugere, eles adquirem grânulos no interior do citoplasma, tá? Os grânulos são específicos para cada, digamos, uma dessas células, tá? Então, os neutrófilos, normalmente a gente vai ver, eles estão mais na linha de defesa associada a bactérias, tá? Então, o que normalmente a gente vê aqui? Esses grânulos, eles são grânulos que aparecem no citoplasma dessa célula sempre, são conhecidos como azurófilos, tá? São maiores, eles podem ser lisossomos nos neutrófilos, ou podem conter alguns peptídeos antibacterianos, ou mesmo as enzimas, né? Que são as enzimas lisossomais, tá? Existem alguns grânulos específicos que são um pouco menores e também estão uma maior quantidade que podem ser agentes antibacterianos. Esses geralmente são menorzinhos, tá? E de acordo com a coloração do grânulo, eles normalmente são classificados em neutrófilos, eosinófilos e basófilos. O que é isso? Eosinófilo é para lembrar que ele tem uma afinidade com a eosina. Então, os grânulos eles tendem a ficar mais com a coloração da eosina, tá? Basófilos, que têm maior afinidade por corantes básicos. E o neutrófilo é que não tem uma questão em relação à própria coloração, tá? O que a gente observa também nesse slide é a forma como esses grânulos são formados, que a gente sabe, né? Que tem a ver com retículo, com complexo de Golgi, né? Então, depois que eles já foram formados em cada uma dessas células, a tendência é você diminuir essas substâncias que os produzem, tá? Então, aqui estão os 3 tipos de leucócitos granulosos ou com grânulos, tá? Neutrófilos, que apresenta uma neutralidade em relação aos corantes, os eosinófilos, ou acidófilos também são conhecidos, e os basófilos. Tá? Esses leucócitos granulosos, vejam que eles apresentam núcleos com forma irregular. Tá? E mostra esse citoplasma, os grânulos específicos, que no microscópio eletrônico aparecem sempre envoltos por membrana. Tá? Então, são grânulos membranosos. Desses granulócitos, os neutrófilos, eles estão em maior concentração, também são conhecidos como polimorfonucleares. Esses núcleos eles recebem esse nome porque os núcleos eles têm a aparência mais variada possível imaginável, tá? São núcleos lobados, polilobados, desculpa. Embora quando o neutrófilo ele é mais novo, esse núcleo parece mais um núcleo em forma de um bastão, inclusive os neutrófilos mais novos são conhecidos como bastonetes, tá? E os neutrófilos mais maduros são neutrófilos segmentados ou simplesmente neutrófilos. Tá? Nessas células a gente consegue observar no núcleo a chamada cromatina sexual ou corpúsculo de Barr, que é decorrente do processo de condensação de um dos cromossomos X nas mulheres. Essa cromatina, esse corpúsculo de Barr, como vocês devem saber, é exclusividade dos indivíduos XX, né? Quando tem mais que um X.
tá? Eles compõem os neutrófilos de 60% a 70% dos leucócitos totais. Eles apresentam no citoplasma uma granulação muito fina, muito pequenininha. Tá? Eles são a primeira linha de defesa contra micro-organismos, principalmente bactérias e fungos. Eles têm as afinidades, as características comuns a todos os nossos leucócitos de AP10, quimiotaxia e fagocitose. No interior dos tecidos, eles podem durar um pouco mais, em torno de 1 a 4 dias, tá? E essas células são os principais componentes do pus, tá? E geralmente a gente observa que quando a gente tem a formação desses processos inflamatórios, né, que são decorrentes do pus, isso indica material normalmente de semidigerido, que foi digerido pelos leucócitos, ou por esses leucócitos, e também por neutrófilos mortos, além das próprias bactérias, tá? Bem, o que normalmente a gente observa, então, é essa aparência dos neutrófilos, né? O neutrófilo mais jovem, que a gente chama de bastonete, e o neutrófilo segmentado ou neutrófilo maduro. Quanto mais segmentado for o núcleo, mais lobado for o núcleo, mais maduro está essa célula, tá, gente? Então, os neutrófilos, eles apresentam variação no tamanho, na morfologia nuclear, dependendo da idade. Isso é algo que é muito importante que a gente lembre. Além dos neutrófilos, a gente tem os eosinófilos como células granulocíticas, né? Ou seja, que apresentam grânulos no interior. Os eosinófilos também apresentam núcleo segmentado, mas ele sempre é bilobulado, tá, gente? Só bi. São 2 lóbulos que a gente consegue observar. Esses 2 lóbulos, eles são ligados por uma região, como está demonstrado aqui. Claro que muitas vezes a gente não enxerga essas regiões. Eu sempre digo que parece um fonezinho de ouvido, a maioria das vezes que a gente olha um eosinófilo, tá? As granulações, elas são um pouquinho mais evidentes, um pouco maiores, recebem um nome exatamente porque tem uma afinidade com a eosina, né? Então, são granulações acidófilas, eles também são chamados de acidófilos por causa disso, tá? E eles são dos grandes responsáveis por responderem a estímulos quimiotáticos, tá? São atraídos principalmente para regiões onde você tem um processo alérgico. Então, os eosinófilos geralmente estão associados a alergias que podem ser causadas desde por um grão de pólen até uma proteína diferenciada, por exemplo, proteína do leite, ou a substâncias que são produzidas às vezes por vermes. Os vermes produzem muitas substâncias dessas e normalmente em infestações de vermes nós temos uma maior concentração de eosinófilos, tá? Eles têm capacidade de produzir a histamina, tá? E no interior dos tecidos, eles são conhecidos em geral como mastócitos, tá? Os eosinófilos, eles fagocitam e eliminam, então, esses complexos antígeno-anticorpos que são associados aos perfis de alergia, além de destruir as larvas de eumintos, tá? Por fagocitose, e também eliminar as moléculas causadoras de alergias que esses podem produzir. Tá? Eles são capazes de neutralizar a histamina e também produzem um fator que inibe essa desgranulação dos mastócitos e dos basófilos, que são produtores de histamina. Tá? Então, os mastócitos e basófilos são digamos, os chamariz, né? Os que chamam os eosinófilos. E logo que os eosinófilos chegam, eles já liberam um antihistamínico, digamos assim, para dizer, ó, tô aqui, não precisa mais ficar chamando tanto, tá? Então, aqui está mostrando uma figura onde a gente consegue visualizar, então, esses grânulos, né, bem corados com a eosina, o núcleo está bem corado com a hematoxilina. Aqui, na verdade, é uma coloração chamada de Wright, que usa eosina e hematoxilina em outro componente, tá? E aqui a gente vê bem essa questão do bilobado, tá? Então, notem, lembrem, por favor, que são só 2 segmentos. Da mesma forma, essa segmentação ela é visualizada melhor no eosinófilo maduro do que no eosinófilo jovem. No eosinófilo jovem, o núcleo normalmente está mais
arredondadinho, assim, mas a gente vê grande quantidade a gente consegue visualizar os grânulos, tá? Os basófilos seriam o terceiro grupo de células, né? No interior o que apresentam grânulos, tá? Ele tem um núcleo bem volumoso, com uma forma retorcida e irregular, tá? Geralmente é um núcleo que se aparenta com a forma de um S, tá? O citoplasma aqui é o citoplasma mais carregado em grânulos. Os grânulos são os maiores grânulos, tá? E às vezes, inclusive, eles não deixam aparecer o núcleo, tá? E a partir disso, às vezes a gente consegue ver uma dificuldade de observar essa forma do núcleo, que é uma forma bem típica, tá? Eles constituem menos de 2% dos leucócitos no sangue, a meia-vida gira em torno de 2 dias, e os basófilos, eles são os produtores de histamina, principalmente, e eles têm, então, a capacidade de atrair eles têm fatores quimiotáticos, né, que atraem os eosinófilos, os neutrófilos, tá? E também produzem heparina, tá? Bem, além das proteínas contidas nesses grânulos, os basófilos também eles secretam algumas citocinas, como é o caso da interleucina 4, a interleucina 13, tá? E de leucotrienes, que não esqueçamos, a gente viu isso lá na bioquímica, né? São hormônios associados à mediação inflamatória, tá? É importante que a gente entenda que essa liberação de citocinas acabam ou estão associadas à própria modulação de populações de linfócitos, principalmente os linfócitos T, tá? Então, os basófilos acabam estando associados também a essa ação imunomoduladora, que é muito importante na defesa do nosso corpo. Tá? Essa é a característica básica de visualização dos basófilos. Os basófilos eles estão em quantidade muito pequena, né? Então é difícil a gente conseguir visualizá-los. Mas nota aqui as características que a gente comentou, né? Esses núcleos, um núcleo quase que meio que fechado, quanto mais maduro, mais grânulo tem, né? E a gente quase não consegue mais visualizar a característica nucleada, tá? Esses grânulos bem grandes, que são típicos dos basófilos. Aqui vocês têm duas características associadas a alterações no número de basófilos. A basofilia, quando você tem um número excessivo de basófilos, né, que pode estar associado a reações a processos inflamatórios, como é o caso da sinusite, algumas doenças renais, nefroses e câncer no sistema linfático. E a basopenia, o termo penia é sempre de ausência, de diminuição, que é muito comum em situações de estresse, na síndrome de Cushing, né, e no hipertiroidismo. Então, aqui, só para lembrar, né, que o excesso de corticoide, ele inativa, às vezes, a ação a produção e a ação dos próprios basófilos. E lembrem que são os basófilos que estão fazendo todo esse processo de modulação, né, do sistema imune, além do que eles também são os responsáveis por chamarem os outros leucócitos, né? Então, a ausência deles acaba alterando o nosso perfil de resistência, que é típico nas situações onde a gente tem excesso de corticoide circulante, né? Bem, o outro grupo de leucócitos são os leucócitos que a gente chama de agranulares. Os leucócitos agranulares são, por exemplo, os monócitos. Os monócitos, eles são produzidos na medula óssea a partir dos monoblastos, e normalmente eles entram na circulação, onde permanecem como monócitos, que são células bem menores do que suas células precursoras, e na circulação eles ficam em torno de 3 dias. Já quando eles vão para os tecidos, eles se diferenciam nos chamados macrófagos e lá permanecem por mais tempo, né? Nós temos os monócitos, células com um núcleo bastante grande, parece um núcleo, na verdade, em forma de ferradura, tá? E o que a gente vê é que essas células são as verdadeiras especialistas, né, na fagocitose, tanto que compõem o que a gente chama de sistema mononuclear fagocitário.
e com a fagocitose eles conseguem fazer a apresentação de antígenos para outras células, como é o caso dos linfócitos. Então, os monócitos eles participam do chamado sistema mononuclear fagocitário, tá? E as características histológicas são, principalmente, elas são células maiores, um núcleo em forma de ferradura, um núcleo em forma de rim, né? E um citoplasma bem evidente sem grânulos. Tá? Lembrar, como a gente já comentou isso, que nos tecidos, os macrófagos, então, são chamados de macrófagos, e eles apresentam formas diferentes e nomes também diferentes, como é o caso dos osteoclastos, das células de Kupffer, células de Langerhans e as células dendríticas. Tá? O aumento no número de monócitos circulantes a gente chama de monocitose, geralmente está associada à doença hematológica, como é o caso da da leucemia, tá? Também é associado a quadros de infecção causadas por bactérias e parasitas ou doenças autoimunes. E a diminuição a gente chama de monocitopenia, que é raramente observada, já que eles já são um dos leucócitos em menor concentração no sangue. Tá? E pode estar associado também a tratamento com corticosteroide. Então, temos aqui os leucócitos granulosos, que neutrófilo, eosinófilo e basófilo, e os leucócitos agranulócitos, agranulosos, que são os monócitos e os linfócitos. Tá? Os linfócitos, eles são advindos de uma outra série lá na hematopoiese, né? Que não é da série mieloide, mas sim da série linfóide. Tá? E os linfócitos, eles são células que vão diminuindo também o seu tamanho e são derivados de uma célula chamada de plasmócito. O plasmócito circulante, ele vai passar por processos de maturação e diminuindo o seu volume, uma das características, dando origem também aos chamados linfócitos. Tá? Os linfócitos têm uma meia-vida de dias a anos, eles são as células que mais permanecem no sangue, eles são os segundos mais comuns no sangue depois dos neutrófilos, em torno de 20 a 30%, são sempre células esféricas, tá? Entre 8 e 18 micrômetros, tá, gente? Não é centímetros aqui, por favor, pelo amor de Deus, micrômetros de diâmetro. E o citoplasma é um citoplasma que é um azul mais pálido, tá? Muitas vezes o núcleo ocupa basicamente todo o citoplasma e a gente vê o citoplasma como uma meia-lua, como é o que está mostrado aqui, tá? Os linfócitos, eles são bastante atuantes, principalmente em casos de infecções virais, tá? Eles são os produtores de anticorpos, como vocês sabem, né? Os linfócitos B dão origem aos plasmócitos. Eu acho que eu falei o contrário lá em cima, né? Desculpa, povo, perdão. Os linfócitos B são os grandes responsáveis pela produção dos plasmócitos e os linfócitos T, eles variam a sua composição de proteínas de membrana, sendo classificados em auxiliares ou T-helper, células T-helper, né? Linfócitos T. Citotóxicos, que apresentam na sua membrana principalmente CD8, que são conhecidos como natural killers, tá? E nós temos ainda linfócitos inibidores e supressores e linfócitos de memória, que atuam bastante na casa dos vírus. Bem, as subclassificações e as funções de cada um desses eu vou deixar para a Imuno, que eu tenho certeza que vocês trabalham melhor lá com a professora, tá? Aqui é só para a gente relembrar, então, e testar os nossos conhecimentos, observando, então, os diferentes tipos de células dentro de um esfregaço sanguíneo, tá? Então, essas células são observadas a partir de uma técnica muito simples, uma técnica histológica simples, é simplesmente furar o dedo ou coletar o sangue de alguma outra maneira, colocar numa lâmina. Geralmente, a gente usa uma outra lâmina, uma posição em torno de 45 graus, e naquele gotícula de sangue, você permite, então, que a gotícula ela se espalhe nessa segunda lâmina em 45 graus e tu puxa essa lâmina. Quando isso acontece, você, então, separa as diversas células, faz uma coloração
E a partir disso, você consegue observar em lâmina, tá? Então, aqui a gente visualiza as hemácias, que são essas células em maior concentração, e também as plaquetas, tá? Já aqui, nós visualizamos as hemácias novamente, tem plaquetinha aqui, e aqui há um linfócito, que é bem característico, como eu falei, o núcleo bem arredondado, e às vezes a gente nem consegue ver muito citoplasma, e quando vê, pode ser até um citoplasma em forma de lua, né? Como está demonstrado aqui. E aqui, né, os últimos são chamados neutrófilos, são segmentados, né? Porque eu consigo ver, ó, 3 lóbulos, e aqui 1, 2, 3, 4. Eu sei que são neutrófilos maduros, tá? Então, é importante que a gente veja, além aí das hemácias que estão sendo demonstradas. Aqui a gente vê um eosinófilo, característico aquele do fonezinho de ouvido, né? Vejam que ele também está maduro, eu consigo ver os 2 lóbulos do núcleo bem certo. E vejam aqui a característica da granulação, né, dessas células. No neutrófilo a gente também vê grânulos, só que quando são grânulos muito finos, né? Agora já no eosinófilo não, eles são com grânulos maiores e corados bem com a eosina, então eu consigo visualizar melhor eles, tá? Aqui eu tenho um típico monócito. O monócito, ele é uma célula bem maior, algumas pessoas confundem com linfócito, mas esse é uma célula bem maior do que os linfócitos, e ele tem esse núcleo mais sobre a forma de um feijão, um núcleo diferenciado, tá? E por último aqui, os basófilos, que como eu falei para vocês, são em pequena concentração. Normalmente os grânulos são maiores, né, corados aí com a hematoxilina. Muitas vezes, como é o mesmo corante que cora o núcleo, a gente acaba formando como uma capa em cima do núcleo que a gente não consegue visualizar bem, tá? Então, é bem característico. E aqui de novo, né, a diferença para vocês verem de um linfócito e de um monócito, tá? Em relação ao tamanho. E aqui o núcleo é bem mais arredondado e aqui ele tem uma leve curvatura aqui, lembrando mais a forma de um rinzinho, tá? Isso é quando a gente visualiza. E essa última lâmina, né, mostrando um esfregaço utilizando o corante de Wright, que é o mais comum de ser utilizado, com os diferentes tipos de eosinófilo, né? O neutrófilo segmentado, o neutrófilo bastonete, o eosinófilo, o basófilo, aqui a gente consegue ver essa diferença real em relação aos grânulos, o monócito, que não tem grânulo, né? E o linfócito, que são os 2 não granulados, tá? Que tem um videozinho também, uma videoaula, se vocês quiserem acompanhar, tá? Essas foram as referências que eu utilizei nessa aula e da onde eu retirei algumas fotos. É importante lembrar a vocês que é sempre muito bom acompanhar também diferentes figuras nos atlas, né? Então, aos meus alunos, não esqueçam que nós teremos a aula prática sobre esse conteúdo, né? Utilizando o microscópio nesse tempo de quarentena, infelizmente, o microscópio virtual. A quem não é, sugiro que busque microscópios virtuais que auxiliam, então, na busca desses componentes celulares e na identificação das principais características histológicas também. Tá? Muito bom, foi muito bom estar com vocês, muito obrigada, tá? E espero ver vocês nos próximos vídeos sobre esse conteúdo. Um grande abraço e até mais, tá?